O Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Le Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todos vocês Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Desejo também a todos vocês Hag Sameach, feliz festa, Shana Tová Umetuká. Feliz ano, bom e doce para todos. Celebraremos amanhã, após o pôr do sol, a festa de Rosh Hashanah, dando início, assim, aos 10 dias de preparação para o Yom Kippur. Hoje à tarde, nós dedicaremos todo o tempo à tarde para passar para vocês os detalhes dessa festa, como celebrar, todos os detalhes, as explicações, os textos bíblicos e também já a preparação para o Yom Kippur. Nessa manhã, então, nós vamos apertar os cintos para podermos finalizar essa porção Nitzavim. Vimos uma parte ontem à noite, a introdução. Nessa manhã, nós queremos viajar por toda a porção, pois à tarde não teremos tempo para discorrer sobre essa paraxá, pois teremos as explicações da festa. É algo de extrema importância e sempre fazemos antes das festas para vocês. Então, rapidamente, abençoado seja o Todo-Poderoso, abra a Torá no livro de Devarim, capítulo 29, verso 17. Deuteronômio, capítulo 29, verso 17. Que o Eterno fale ao seu coração nessa manhã. E fale com o teu coração, e toque no teu coração, na tua alma. Baruch Hashem. Vamos começar lendo o verso 17. Essa manhã nós escolhemos esse tema, a sincera techuvá. A sincera techuvá. E veja a preparação que o Eterno faz nessa porção. Por isso que essa porção antecede a festa de Yom Teruah, antecede a festa do Yom Kippur, antecede a festa de Sukkot. Nessa porção nós temos aqui uma preparação do Eterno para que o ser humano possa se encontrar com ele. Então, observe os detalhes. Pen yesh bahem ish ou isha, homem ou mulher, ou mishpachá, ou família, ou shevet, ou tribo, asher levavô foné hayom me'im Adonai Eloheinu lalechet la'avod et Elohei Hagoim Hahem pen yesh bachem shoresh poré rosh ve la'aná. Portanto, que não haja em seu meio, portanto, que não exista no seu meio homem ou mulher ou família ou tribo cujo coração se afaste hoje de Adonai, cujo coração levavô, cujo seu coração foné hayom me'im Adonai, cujo seu coração se afaste, fuja, se distancie de Adonai, nosso Elohim, e sirva
aos deuses dessas nações, aos deuses das nações, que não haja em seu meio pessoas que carreguem esse tipo de veneno e amargura. Veneno e amargura. Veneno e amargura. Que não haja, não importando se é homem, mulher, de que tribo pertença, não importa. No coração, dentro do coração, ou seja, intimamente, ele deseja se afastar do eterno para servir outros deuses, os deuses das nações. Mas ninguém sabe disso, porque é dentro do coração. Portanto, ele carrega, ou ela, uma raiz de veneno e amargura, que nos lembra, automaticamente nos faz lembrar do Gan Éden, do Jardim do Éden. Esse veneno, essa amargura que adentrou ao coração humano através dos conselhos da serpente no Éden. Através dos conselhos da serpente no Éden. Envenenou os nossos pais. E lembre-se que quando eles foram envenenados, não literalmente com a picada da serpente, mas houve essa picada de forma metafórica. Eles foram picados quando deram ouvidos aos conselhos da serpente. E, metaforicamente, se foram picados, foram envenenados. Mas o que aconteceu literalmente? Eles se afastaram do eterno. Eles se esconderam. Bom, vamos continuar lendo. O verso 18 agora. Verraya bechamou et divrei ha'ala hazot. Vehitevarech bilvavo lemor. Shalom. Hieli ki birhut. Libi ele lemaam. Sefot haravá et hatzemá. Se existir essa pessoa, prestem bem atenção, quando ela ouvir as palavras desta maldição, e se ela se abençoar secretamente, dizendo a si mesma, eu estarei bem, haverá shalom para mim, haverá plenitude para mim. No íntimo dela, ela diz, não, eu não vou ser amaldiçoado se eu me afastar do eterno. Eu não vou ser amaldiçoado se eu não obedecer aos mandamentos. Eu não vou ser amaldiçoado. Não, vai haver shalom para mim, vai haver plenitude para mim. Shalom e li. Ainda que continue com teimosia e realize tudo o que sinto ser meu dever realizar. Ainda que eu continue fazendo aquilo que eu quero fazer. Ainda que eu continue andando da forma que eu quero andar. Ainda que eu continue transgredindo os mandamentos. Apesar de eu me sentir seco, que significa um pecador, que eu seja acrescido do regado. Haravá et hatzemeá. Que eu seja acrescido do regado. Ou seja, que eu me torne justo. Apesar de eu me sentir um pecador, mas eu vou me tornar justo. Automaticamente eu serei um justo. O que significa esses dois textos que acabamos de ler aqui? Moshe, ele está
ensinando ao povo algo muito importante e algo que acontece até os dias de hoje em todas as gerações. O orgulho humano. O orgulho humano, a prepotência humana, que impede o ser humano de fazer techuvá, ou de fazer a sincera techuvá, o sincero arrependimento. Que orgulho é esse? Orgulho que impede o ser humano de se arrepender, de reconhecer que está errado, de reconhecer que está trilhando um caminho que é contrário aos ensinamentos da Torá, aos ensinamentos do Eterno. Ele prefere seguir a seres humanos, a doutrinas humanas, que muitas delas acabam arrumando uma forma de você continuar vivendo da mesma maneira que você sempre viveu, sem precisar mudar, sem precisar se arrepender, sem precisar confessar pecados. O ser humano ele tem um sério problema em reconhecer seus erros. O ser humano ele tem um sério, um grave problema. O ser humano em geral, em todas as épocas da humanidade, ele tem um sério problema de orgulho, de arrogância, de prepotência, que para ele todos estão errados, menos ele. Ele não consegue entender por que ele tem que se arrepender, por que ele tem que mudar, por que ele tem que mudar o seu caráter, por que ele tem que ser uma pessoa melhor, porque ele acha que ele é a melhor pessoa do mundo. Então, o ser humano, ao longo da história, sempre teve esse problema. Homem, mulher, não importa. Homem, mulher, família, tribo, não importa. Sempre tiveram esse problema. O problema que vem sempre à mente do ser humano. Para que eu tenho que me arrepender? Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu não posso fazer o que eu desejo fazer? Você pode fazer o que você deseja fazer. Só que você não pode fazer o que você deseja fazer achando, pensando, imaginando que está tudo bem entre você e o Eterno. As escolhas que fazemos, elas geram consequências. A questão aqui que o texto está trazendo não são as pessoas que escolhem, eu quero seguir esse caminho e pronto, ok? O texto está dizendo que são pessoas que, mesmo escolhendo o caminho da desobediência, elas querem passar para todo mundo, elas querem mostrar a todo mundo que são pessoas justas, que são pessoas que amam ao Eterno, que são pessoas que servem ao Todo-Poderoso. E quando se olha de fora, imaginamos que sim, que são pessoas realmente justas. Esse é a típica classe na Escritura Sagrada chamada de Rechaim. Rechaim, que a tradução para o português está ímpios. Os Rechaim. Os ímpios na Escritura Sagrada são pessoas diante da sociedade boas. Se portam bem. Têm um bom conceito. Exteriormente, parecem realmente que são pessoas justas. Mas o problema é o interior, porque o interior é vazio. É como o joio. É um trigo, tem a casca do trigo, é igual ao trigo, a mesma coloração, é igual, é um trigo, só que não tem nada dentro. Engana o produtor, que não pode tirá-lo do talo, não pode cortá-lo antes do momento correto, porque se ele cortar
para ver se é trigo ou não, ele perde. Se realmente tiver o fruto dentro, o trigo dentro, ele perdeu. Só dá para saber na colheita. Quando passa-se a foice, leva-se para a eira e se peneira. Todos que forem leves demais, o vento vai levar. O que tiver trigo dentro, o que tiver realmente o fruto dentro, que depois vai ser moído e feito a farinha, e depois o pão, o que tiver o trigo dentro vai ficar na peneira. O que tiver só casca, só enganação, só capa, só exterior, o vento vai levar. Depois será juntado e lançado no fogo para queimar, que não serve para nada. Mas querem estar no meio dos justos, querem estar no meio dos trigos. Mas se parece realmente, tem todas as características exteriores, mas interiormente, e é o que o texto está trazendo, interiormente tem veneno e amargura. Não se arrepende, mesmo com todos os ensinos da Escritura Sagrada, mostrando as bênçãos e as maldições, e mesmo ouvindo as maldições, por desobedecer a Torá, ele diz dentro de si, na sua teimosia, apesar de eu me sentir um pecador, eu vou ser acrescido do regado, eu vou me tornar um justo, eu serei justo, eu serei justificado. E ao longo da história, as doutrinas, as religiões ensinaram isso. Olha, não se preocupa em obedecer nada, não se preocupa com isso. Você será perdoado, é uma coisa automática. Se você fizer parte de um meio religioso, você está salvo, você está perdoado, você está liberto. Isso não é um ensino da Escritura Sagrada. Isso é um ensino de seres humanos. E é um ensino muito perigoso, extremamente perigoso. Porque o próprio Mashiach Yeshua ensina, olha, naquele dia, muitos irão, quando perceberem que seus nomes foram cortados, riscados, que seus nomes não estão mais no livro da vida, irão vir até mim e vão dizer, mas o que é que aconteceu, Senhor? Em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Por que nós não estamos? Por que fomos cortados se sempre usamos o teu nome? Eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, transgressores da Torá. Matitial, capítulo 7. Afastem-se de mim, transgressores da Torá. Veja, muitos terão surpresas nesse momento, porque imaginaram, mesmo sentindo dentro de si, porque a alma humana tem essa sede, essa fome, a alma humana necessita ser preenchida pelos ensinos do Todo-Poderoso, a Torá. E quando não tem, nunca haverá restauração humana, nunca haverá restauração da alma verdadeira, genuína. A alma necessita da sincera techuvá. A alma necessita do sincero arrependimento. Ela precisa ser restaurada como era no princípio. Toda a alma humana tem essa necessidade, sente essa falta e chora. Chora por dentro. Você percebe o quê? Um vazio. Você percebe que falta algo na sua vida e você não sabe o que é. É justamente a presença do Todo-Poderoso. É justamente um contato com Ele, uma ligação com Ele. Isso não vem através de religião nenhuma, de doutrina nenhuma, somente através das Escrituras. A palavra viva, a palavra que dá vida, a palavra que restaura. Salmo 19, David Hameler, verso 7, verso 8, ele diz, a Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma, transforma o tolo em um sábio. Baruch Hashem. E é isso que falta. Porém, é mais cômodo para o ser humano achar
Porque fazer techuvá, se arrepender genuinamente, abandonar os maus caminhos e passar a viver de acordo com as Escrituras, isso requer mudança de caráter, de atitude. É uma mudança radical na pessoa. O orgulho tem que ser deixado de lado. Mas é muito mais cômodo imaginar que, milagrosamente, de uma hora para outra, todos os pecados que cometemos teremos perdoados. E olha que a pessoa não sabe nem o que é pecado e o que não é. O importante é que está tudo perdoado. Mesmo continuando vivendo da mesma forma que sempre viveu. Vamos ver o que é que o Eterno ensina sobre isso. Atenção. Capítulo 29, agora verso 19, que diz o seguinte: no entanto, Adonai não perdoará. Baruch Hashem. É muito interessante porque a Torá, ela é direta, ela não faz rodeios. Ela não engana ninguém. Ela não enrola. Ela é direta. Lo Yové Adonai Seloach. Lo Yové Adonai Seloach. Adonai não o perdoará. Aquele que acha que secretamente, sem arrependimento, sem deixar os maus caminhos, que será perdoado de algum jeito. Adonai não o perdoará. Gente, só há perdão se houver genuíno arrependimento. Em primeiro lugar, tem que se saber o que é pecado. Porque as pessoas não sabem de fato o que é pecado. Eu estou usando isso de fato porque é como Yohanan, ele trata o assunto. Na sua carta, 1 Yohanan, capítulo 3, verso 4, ele diz: o pecado, de fato, é a transgressão da Torá. Transgredir a Torá é pecado. É isso que é pecado. Então, é preciso saber o que é Torá. O ensino do Todo-Poderoso, que estão contidos nos 5 primeiros livros da Escritura. São 613 mandamentos. A maioria deles repetidos, só que sinônimos. Não fale mal do outro, não minta, não engane. Tudo isso, 3 mandamentos. Não levante falso testemunho contra o próximo, 4. E assim vai, são muito parecidos. Esses ensinamentos, os mandamentos do Eterno, quando são transgredidos, isso significa o quê? Se transgredimos o mandamento que dizia sim e você fez não, significa que você transgrediu. Se o mandamento manda você fazer e você não faz, você transgrediu. Se o mandamento diz para você não fazer e você faz, você também transgrediu. Fazer contrário ao mandamento é transgredir o mandamento. Transgredir o mandamento significa pecado. Então, existe muita coisa que ensinam a você que é pecado, que na verdade não é pecado. E existe muita coisa que dizem para você que não é pecado, e na verdade é pecado. Por exemplo, fofoca é pecado, o que está escrito na Torá. É pecado, é transgressão. Calúnia, difamação, levantar calúnia contra o próximo, é pecado. Dar ouvidos a boatos e passá-los adiante, está escrito, é pecado. Odiar alguém no coração é pecado, é transgressão. Falar mal do próximo é pecado. Lashon hará, má língua, língua do mal, é pecado. Então existe muita coisa que a pessoa acha que não é pecado, mas é pecado. E se cuidamos e se desejamos que a nossa alma seja restaurada, nós precisamos entender isso, e estudar, e procurar saber e verificar as Escrituras, porque muita gente se perde porque falta o conhecimento da Escritura. Conhecem muitas coisas, mas o que é importante não buscam conhecer.
Adonai não perdoará, porque não houve arrependimento. Como é que você vai dar perdão a quem não quer o perdão? A quem não deseja o perdão? Porque se quer, a forma de dizer que quer é se arrepender. Confessar, se arrepender. Em vez disso, a ira e o ciúme de Adonai, o zelo, né? Zelo, ciúme, zelo, serão acesos contra essa pessoa. Todas as maldições escritas nesse livro, isso vimos semana passada, algumas maldições, né? Serão lançadas sobre ela. Adonai riscará, olha só, Adonai riscará seu nome de debaixo do céu. Adonai riscará, cortará. Está escrito. O Mahá Adonai et Shemo mitachat hashamayim. Adonai riscará seu nome, mitachat, de debaixo, hashamayim, dos céus. Debaixo dos céus é a terra, ou seja, o mundo vindouro. Adonai riscará seu nome. Isso é interessante porque na Escritura Sagrada trata desse tema. A Escritura Sagrada trata muito desse tema de riscar o nome. Nunca, jamais, nunca, jamais, nunca, jamais trata de escrever o nome. Nós já falamos sobre isso várias vezes nos estudos sobre esse tema. Riscar o nome do livro da vida, riscar o nome do livro que o Eterno escreveu. Esse tema é interessante porque não existe na Escritura Sagrada, na Torá, nos profetas e nos escritos, nenhum momento dizendo que o Eterno escreverá o nome das pessoas. Isso quer dizer que se só existe riscar, e só existe riscar, quer dizer que os nomes estão todos escritos. E que, na verdade, eles podem ser riscados. Só que todas as vezes que fala de riscar, não fala, eu vou riscar agora o nome, ou risquei o seu nome, ou riscar, cortar, é a mesma coisa, né? Apagar, mesma coisa. Em hebraico é a mesma coisa. Riscar, apagar, cortar, anular, mesma coisa. Não existe também nenhum texto da Escritura no tempo presente dizendo risquei, ou risco agora, ou no tempo passado, eu já risquei o teu nome. Todos os textos bíblicos que falam de riscar o nome está no futuro. Riscarei. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está em Shemot. Shemot, se não me engano, capítulo 32. Por favor, Shemot. Estou fazendo um adendo aqui rápido. Shemot, capítulo 32. Baruch Hashem, obrigado, Adonai. Shemot, capítulo 32, verso 32. Moshe pede perdão pelo povo que fizeram o bezerro de ouro. Pede perdão que o Eterno perdoe o povo pelo terrível pecado do bezerro de ouro. Muito bem. Nesse texto aqui, nós temos o verso 32, que ele é muito interessante. Ah, se lhes perdoasses o pecado, oh Adonai, perdoa o pecado. No entanto, se não desejares perdoar, então eu te imploro, Adonai, risca-me de teu livro que escreveste. Risca-me de teu livro que escreveste. Veja o que Adonai responde. Adonai respondeu a Moshe: os que pecaram contra mim são os que eu riscarei de meu livro. Então sabemos que o Eterno tem um livro,
O nome desse livro chama-se Sefer HaHaim, o livro da vida, bem descrito no livro de Revelação, no final do capítulo 20. Sabemos que não aparece escrever no livro da vida, não tem esse texto, não existe esse texto, apesar que todas as religiões que acreditam no livro da vida, tanto a religião judaica como a religião cristã, todos acreditam no livro da vida, todos acreditam, porque todas usam a Bíblia, e a Bíblia fala do livro da vida. Então, todas acreditam no livro da vida, mas todas as duas têm algo em comum também, além de acreditar no livro da vida. Todas as duas acreditam que é possível o Eterno escrever no livro da vida o nome da pessoa. A pessoa está... Alguma coisa a pessoa fez, alguma atitude ela teve, e é possível que, através de uma certa atitude, depende de qual religião eu estou falando, mas a depender de alguma atitude que ela fez, uma atitude boa, claro, obviamente, ela pode ser escrita, ela tem um nome escrito. Tanto que fala agora da religião judaica, do pensamento judaico, não são todos, mas a maioria da tradição é assim. Na própria festa de Yom Kippur, no final de Yom Kippur, há uma prece, há uma oração que pede ao Eterno que escreva o nome no livro da vida. No final do Yom Kippur. Né? Isso é uma tradição. Você pode perguntar a qualquer judeu, que eles vão dizer isso. No final do Yom Kippur, nós pedimos ao Eterno que escreva o nosso nome no livro da vida. A questão é que isso não há acordo com as Escrituras Sagradas. Não há acordo com isso, não há ensino disso nas Escrituras Sagradas. Não há escrever nome no livro da vida. O nome já está escrito lá, porque para ser riscado, ele tem que estar escrito. E aqui está falando, as pessoas que pecaram contra mim, riscarei. Mas essas pessoas que pecaram, o nome já estava lá? Já estava lá. Então, quer dizer que não é uma pessoa fazer algo bom que o nome é escrito. E depois faz algo ruim e ele é cortado. Não é assim que funciona. Não tem essa bagunça. O que existe é o seguinte: todos que nascem, todos que vêm à vida, Baruch Hashem, bendito seja Adonai, todos que o Eterno escolhe para vir ao mundo, todos que nascem, que somos escolhidos no ventre da nossa mãe, são milhões e milhões que poderiam nascer ali, somos escolhidos, você é escolhido, eu sou, e todos que vieram a existir nessa terra todos são escolhidos, todos. Quando o profeta diz, eu fui escolhido no ventre da minha mãe, grande novidade, todos nós fomos. Eu posso falar a mesma coisa, você pode abrir a boca agora e dizer a mesma coisa. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Isso é verdade para todo mundo. E todos que foram escolhidos e vieram a nascer, tiveram vida, todos têm o seu nome escrito no livro do Eterno. Esse livro é o desejo de Adonai. Todos que são escritos nesse livro, o livro da vida, é o livro do Eterno, que ele deseja que todos que vieram a nascer estejam com ele vivos no mundo vindouro. É o desejo do Eterno. Por isso que ele diz, não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer nisso. Eu não me alegro com a morte do ímpio. Eu desejaria que ele vivesse, que ele tivesse vida, que ele escolhesse o caminho da vida. Por isso o Eterno escreve. Por isso o Eterno escreve. A questão de riscar o nome, por que é sempre no futuro? Por que é sempre no futuro o tempo? Por que não fala, não, eu vou riscar agora? Não. Riscarei dos que pecaram. Eles já pecaram? Já. Por que não risca então agora? Não, é no futuro. Por que é somente no futuro? Porque a questão de riscar o nome
ele só será riscado após o julgamento, o dia do Eterno, Yom Hashem, o dia de Adonai, o dia do Todo-Poderoso, que todos passarão. Quando os livros serão abertos e também o livro da vida. Veja a justiça de Adonai, né? É por isso que você não pode jamais abrir a sua boca e dizer, olha, essa pessoa, não sei se ela está salva, se ela não está. Gente, isso não pertence a nós. Isso pertence ao Eterno. E temos o mau costume, o ser humano tem um mau costume de julgar as pessoas. Essa pessoa aí está condenada, esse não tem jeito. Não sabemos. Ainda não houve julgamento. Vai haver o julgamento. As pessoas estão dormindo num sono profundo, que é a morte. Um dia se levantarão. Eu acredito nisso mais do que o ar que eu respiro. A Torá, os profetas e os escritos nos ensinam. Um dia haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Os justos, os nomes continuarão lá no livro da vida. Mas aqueles que forem condenados terão seus nomes riscados. É futuro porque é somente no futuro, somente após o julgamento. Eu imagino um grande painel ou um livro muito imenso, gigante, né? Que deve estar em ordem alfabética. E todos vão lá, né, verificar. E que alegria terão quando verem o seu nome lá. Poderão adentrar a promessa do Eterno, a bendita esperança que temos. A cidade que descerá do céu da parte do Eterno. E habitaremos para todo sempre. Nenhum coração humano, nenhuma mente humana pode imaginar a maravilha que o Eterno preparou para aqueles que o amam. Mas no dia do julgamento, todos irão ver. E por isso, aqueles que procurarem o seu nome e perceberem que não estão lá, que foram cortados, que foram riscados, eles terão um sofrimento terrível. Esse será o pior sofrimento de todos. Perceber que teve o seu nome escrito no livro da vida até o final, mas após o julgamento ele foi cortado. Passou toda a sua vida com o nome escrito, mas não soube mantê-lo lá. Não soube mantê-lo lá. Então, você que está me ouvindo e deve estar perguntando o que fazer para ter o nome escrito. Seu nome já está escrito lá. Não se preocupe com isso. Seu nome, você está vivo? Seu nome está escrito lá. Você não veio a vida? Pronto, seu nome está escrito lá. Até os que morreram já. O nome está escrito lá. Não foi riscado ainda. Ninguém teve o nome riscado ainda. Isso vai acontecer ainda. E que não aconteça com você. Então, é tempo ainda. Você respira, você vive. Há tempo ainda de arrependimento. Estamos nos aproximando da festa de Rosh Hashanah, quando ouviremos o toque do shofar e teremos 10 dias de preparação para o Yom Kippur. Ainda há tempo de arrependimento. E mesmo que você não consiga chegar até lá, hoje é tempo ainda de arrependimento. Você pode se arrepender hoje e manter o seu nome lá. Preserve o seu nome. Muita gente, quando pensa, meu nome não está escrito lá, e se desestimula. Eu quero te estimular. Teu nome está lá. Você deve mantê-lo lá. Mantenha o seu nome lá. Para que não seja arriscado. Então você precisa ter um relacionamento com o Todo-Poderoso. Você precisa do Mashiach. Ele te ajudará. Baruch Hashem. Então, Adonai riscará seu nome. Riscará. Futuro.
Baruch Hashem. Sempre no tempo futuro. Muito bem. Próximo texto. Verso 20 agora. Adonai o separará de todas as tribos de Israel, para experimentar o que é ruim em todas as maldições da aliança escritas neste livro da Torá. Vehi vrilo Adonai lera'a mikol shivtei Israel kechol alot habrit haketuvá besefer hatorá hazé. Adonai o separará de todas as tribos de Israel para experimentar o mal, o que é ruim. Lera'a, para o mal. Mikol shivtei Israel bechol alot habrit haketuvá besefer hatorá hazé. Para experimentar o que é mal, o que é ruim, em todas as maldições da aliança escrita neste livro da Torá. Então, veja, essa pessoa que não se arrepende, a pessoa que não se arrepende, a pessoa que continua com o seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua prepotência, mas dentro dele ele diz, eu não preciso me arrepender, não, eu vou ser perdoado de tudo. Tudo bem. O ensino é esse aqui. Seu nome será riscado e você não estará junto com as tribos, você estará separado das tribos. O que quer dizer isso? Você não fará parte do povo do Eterno automaticamente. Você não estará na cidade, você não habitará na cidade. É por isso que em Revelação 22, verso 14, texto que foi covardemente, descaradamente, como já trouxemos esse estudo, adulterado, Revelação 22, 14, está escrito, abençoados são os que guardam os mandamentos, porque terão direito a entrar na cidade pelos portões e comer da árvore da vida. Foi adulterado, cortado. Colocaram assim, bem-aventurados os que lavam as vestes, os que lavam as suas vestes, porque terão... A pessoa, então o que é lavar as vestes? Aí vão explicar para ele um monte de outra coisa que não tem nada a ver com o que realmente é a vontade do Eterno. E não vai entrar em cidade nenhuma. Naquele dia vão dizer, mas nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. Em outro momento, Yeshua também, ele diz o seguinte, olha, quando eu tive fome, não me deste de comer, quando eu tive sede, não me deste de beber, quando eu estava nu, não vieste me vestir, quando eu estava preso, não foste me visitar, e muitos vão dizer assim, mas quando isso aconteceu? Eu não me lembro de você ter fome e nem ter sede, ou ou estar nu, ou estar preso. Quando isso aconteceu? Se eu soubesse, eu teria feito. Mas se vocês tivessem feito para as pessoas necessitadas, para os pobres, as pessoas que estão perto de vocês, teriam feito a mim. Então, o arrependimento genuíno requer ação, prática. Mas o que vocês acham que é importante? Falar, falar, falar. Em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome, o que mais que ele fala? Curei. Tudo falando, falando, falando. Vocês precisam praticar. Se arrepender e gerar frutos de arrependimento. Nada disso aí é importante, nada disso aí, profetizar, curar, expulsar, nada disso aí tem a ver com o techuvá. Não prova, não é um fruto de arrependimento isso. Fruto de arrependimento é se arrepender do que fazia errado e agora fazer o contrário. Você era mentiroso, agora você fala a verdade.
sobre todas as coisas. Tudo a verdade. Não importa se vai perder algo ou não, a verdade. Se você era adúltero, agora você é extremamente fiel. Se você era ladrão, se você roubava, nem um centavo agora você rouba. E assim sucessivamente. Isso é fruto de arrependimento. Vamos lá. Vamos para o próximo assunto. Capítulo 29, verso 28. Todos esses assuntos estão ligados um com o outro, como uma preparação para Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Capítulo 29, verso 28, até o capítulo 30, verso 3. Muito bem. Bendito seja Adonai. Prestem bastante atenção. Capítulo 29, verso 28, nas Bíblias cristãs, verso 29. As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Elohim. O nosso Elohim. Hanis tarot ladonai Eloheinu. Contudo, as coisas reveladas, olha que interessante, as coisas reveladas. As coisas ocultas não pertencem a nós, pertencem a Adonai. O que é que pertence a nós? As reveladas. As reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para sempre. Ad olam. Até a eternidade. Mas para que precisamos das coisas reveladas? La asot et kol divrei hatorah hazot. Para podermos guardar todas as palavras da Torá. O que são as coisas reveladas? Os mandamentos, os ensinos do Todo-Poderoso. É isso que precisamos, é isso que pertence a nós. É isso que nos foi dado. E foi revelado, está revelado, bem revelado na Escritura Sagrada, para podermos cumprir os mandamentos. Mas por que o ser humano, em vez de querer as reveladas, ele só quer saber de oculto? Ele só quer saber das coisas ocultas. O ser humano é assim, né? Ele já tem ali mastigado, revelado, bem explicado, repetido e repetido. Os mandamentos são repetidos várias vezes. Por isso que existem tantos mandamentos. Mas, na verdade, todos esses mandamentos se resumem em 10. E se resumem em 2. As 2 tábuas. Por que tem muitos? Porque a maioria são sinônimos, são parecidos, para haver mais detalhes, para que o ser humano ele não busque uma falha, uma brecha, não falha, brecha, uma brecha nos ensinamentos para poder fazer outras coisas erradas. Então, por isso que por exemplo, no mandamento sobre o Shabat, o Eterno diz assim: você deve descansar no Shabat, você, seu filho, sua filha, seu escravo, sua escrava, ou seja, o servo, a serva, quem trabalha para você, dentro dos seus portões, até os estrangeiros que trabalham com você. Aí depois diz, também o seu boi, ou seu jumento. Aí, se terminasse o texto assim, a pessoa fala do boi e do jumento, mas eu posso colocar, por exemplo, um cavalo, né, para trabalhar, para moer, para... Aí depois o Eterno coloca uma outra parte, agora em Devarim, não em Shemot, em Devarim, ele coloca e todo e qualquer animal. E todo e qualquer animal. Então, não é só boi e jumento, ele ainda inclui todo e qualquer animal, porque já tinha gente querendo saber se poderia colocar também o cavalo, já que não aparece sus ou sussá,
que é égua, não aparece. Posso colocar o cavalo para moer as azeitonas? Eu sei que o boi e o jumento não podem, mas pode ser o cavalo e nenhum outro animal, qualquer outro animal. Então, as pessoas ficam buscando uma brecha para não obedecer aos mandamentos. Por isso que são muitos. Porque, por exemplo, não fale mal de ninguém, não levante falso testemunho. Tudo bem, eu não posso falar mal de ninguém, não posso levantar falso testemunho. Mas eu posso ouvir um boato e levá-lo adiante. Eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou ouvindo o boato, ouvindo algo que alguém falou e estou passando adiante. Não fui eu estou encaminhando, eu estou compartilhando. A Torá diz, é transgressão. Você não pode dar ouvidos a boatos e levá-lo adiante. Por isso que tem tantos mandamentos, que é para fechar essas brechas, que o coração humano fica buscando uma brecha para poder transgredir. Isso quer dizer que essa techuvá não é sincera. Todo aquele que fica buscando uma brecha para transgredir a Torá não tem sinceridade no coração. Existem muitos assim. Ficam buscando uma agulha no palheiro. Um fio de cabelo de sapo, que não existe, né? Para transgredir a Torá. Por isso o ser humano gosta tanto das coisas ocultas, do ocultismo, né? do misticismo. Mas por que ele não gosta das coisas reveladas? Porque as coisas reveladas requerem realmente mudança íntima. Mudança no coração, na atitude, no caráter. E as coisas reveladas é realmente o que importa para nós. Isso pertence para podermos guardar todas as palavras da Torá. Quando chegar o tempo em que todas essas coisas sobrevierem a vocês, a bênção e a maldição, que eu apresentei a vocês na paraxá passada, vocês viram? Capítulo 28 de Devarim, Deuteronômio 28, todo fala das bênçãos até o verso 15 e do verso 15 em diante das maldições. E vocês estiverem entre as nações, prestem bem atenção, as quais Adonai, o Elohim de vocês, os tiver conduzido, então, por fim, começarão a pensar sobre o que sucede a vocês. Começarão a pensar, a raciocinar. E vocês voltarão para Adonai. Aqui na Torá já há claramente, e são vários versos, não só esse, claramente, techuvá. Techuvá. Baruch Hashem. Veshavita at Adonai Elohecha. Veshamata bekolo. Kehol asher anohi metzavecha hayom ata uvanecha. Bechol levavecha. Uvichol nafshecha. Vocês voltarão para Adonai, seu Elohim. Vocês farão techuvá. Esse texto da Torá tem a ver com você. E com todos, ao longo da história, que decidiram voltar para o Eterno. E o texto diz o seguinte, presta atenção, isso é maravilhoso. É maravilhoso estudar isso antes de Yom Kippur. Maravilhoso. Como o Eterno prepara o seu povo para as festas. Essa porção cai justamente antes. É maravilhoso isso. Prestarão atenção ao que eu disser, ao que o Eterno disser. Prestarão atenção ao que ele disser. Voltarão, prestarão. Ah, agora prestaram, estão prestando atenção? Não é verdade isso? Quando se faz techuvá, não começa a prestar atenção ao que antes nem ligávamos? E isso será exatamente igual ao que eu ordeno a vocês fazer hoje. Vocês, seus filhos, com todo o coração e com toda a alma. Que coisa linda. Abençoado seja Adonai. Que coisa linda. E é algo que nos deixa
tranquilos. E todo desespero que a mente humana possa causar, será que nos dias de hoje é diferente de antigamente? Será que eu tenho que buscar um outro método? Gente, vamos rever tudo que vimos aqui. O ser humano, desde o princípio, sempre procurou o oculto. Desde lá o Éden, desde o Éden. Os mistérios. Veja, o Eterno disse para Adão, presta atenção, você pode comer todas as frutas desse jardim. Tá certo? Tá certo. Agora, existe uma árvore que essa você não pode comer. Que no dia que você comer o fruto dela, você morrerá. Essa árvore, o nome dela, eu vou chamar o nome dela, Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E também existe outra árvore que está no meio do jardim. A árvore da vida. Então, o Eterno deu a ele uma escolha. Árvore. Ele pode comer todas as árvores, mas tem duas que são destacadas. Com certeza eram as mais destacadas de todas. Eu imagino que seriam as maiores de todas, talvez, não sei. Então, o Eterno revelou a ele tudo. Ele sabia o que tinha que fazer. Tinha uma árvore destacada, que era a árvore da vida, no meio do jardim, e outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele escolheu justamente o contrário. Ele e a esposa. Nossa mãe. Sempre o ser humano foi atrás daquilo que não lhe pertence, desde o começo. Porque parece que tem um gosto a mais, né? Sei lá, um sabor diferente. E o que pertence a ele, ele sempre desprezou. Né? Isso em todas as áreas. Né? Por que o ser humano quer sempre o que não é dele? Mas o que é dele, ele despreza. Assim é o ser humano. Ele quer sempre o que não pertence a ele. Ele quer. Mas o que é dele, que pertence a ele, ele fica desprezando. As coisas ocultas pertencem a Adonai, nosso Elohim. Contudo, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras desta Torá. Só poderemos guardar as palavras da Torá quando eliminarmos da nossa vida todo o misticismo, ocultismo, paganismo, idolatria e tudo ligado a esse sistema pagão. A humanidade se esquece do simples, do mais simples, do pechat, do mais simples, do que está revelado, está escrito claramente, para buscar o oculto. Se esquece de não cometer idolatria, de não profanar o nome do Eterno, se esquece de guardar o Shabat, se esquece de honrar o pai e a mãe, se esquece de amar o próximo como a si mesmo, se esquece de não falar mal do próximo, ou dar ouvidos a boatos. Chega de tanto ocultismo no ser humano. Sempre buscando o oculto. Porque para ele o oculto não requer mudança. Não requer mudança de atitude. É mais cômodo. Mas ninguém quer estudar a Torá, guardá-la de coração, praticá-la. Isso será exatamente igual ao que eu ordeno a vocês hoje. Veja, gente, em todas as épocas, em qualquer período, em qualquer época, a techuvá será igual. Arrependimento, voltar para o Eterno e praticar os mandamentos. Isso será igual sempre. Nunca mudará. Está escrito, será exatamente igual ao que eu ordeno a vocês hoje. Tem que fazer com todo o coração e com toda a alma. Nesse momento, Adonai, o Elohim de vocês, os tirará do exílio, da galut, do exílio,
e demonstrará misericórdia a vocês. Baruch Hashem. Ele voltará e os reunirá de todos os povos para os quais Adonai, seu Elohim, os tiver espalhado. Ele irá, Baruch Hashem, nos reunir. Nós estamos nesse tempo. Ainda dá tempo fazer techuvá. E esse é o melhor período de toda a história da humanidade. Nunca existiu um período melhor do que esse que você está vivendo agora. O hoje é o melhor período de todos. Nós vivemos num tempo hoje com total liberdade. Não dê ouvidos a babaquices por aí. Você vive hoje no melhor momento da história. Não coloque dificuldades na techuvá. Não coloque empecilhos na sua vida. Não coloque pedras no seu caminho. Não dê ouvidos a tanta bobagem que falam por aí. Esse é o melhor período da história. Nunca, nunca antes na história da humanidade. Nunca antes. As pessoas de diferentes partes do mundo têm conhecimento de hebraico e da escritura sagrada como se vê hoje. Nunca antes aconteceu isso. Nem mesmo em Israel. Nem mesmo na própria nação de Israel. Nunca se teve tanto conhecimento como se tem hoje. Hoje se conhece mais sobre Torá do que se conhecia há 2000 anos atrás, para você ter ideia. Há 2000 anos atrás, na época de Yeshua, as pessoas que viviam em Eretz Israel não conheciam como você conhece hoje. Eles nem conheciam direito as porções semanais. Eles nem conheciam direito. Você tem ideia? Hoje se celebra mais festa, por exemplo, do que se celebrava na época de David Hamelha, do rei David, que está escrito, eles não guardaram as festas, desde Yehoshua. Não se celebrava a festa com todo o coração ao Eterno. Hoje é um tempo totalmente diferente de antes. Muito melhor. Não reclame. Ah, quanta dificuldade, como é difícil fazer techuvá. Não é não. A dificuldade é a sua mente, você mesmo. Porque hoje o Eterno nos concedeu total liberdade. O conhecimento se espalhou do Eterno. O seu shofar está tocando em toda a terra, nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, em todos os lugares do mundo. As pessoas aprendem hebraico com muita facilidade, como nunca antes na história aconteceu. É incrível. Não é possível que não consigam enxergar isso. Isso é mais real do que o ar que respiramos. Então, não reclama do período. Nós estamos no melhor período. O pior já passou. As terríveis perseguições já passaram. Já passou, já passou, já passou. O reino, o tempo da escuridão, das trevas, já passou. A idade das trevas, a idade média, já passou. Hoje você tem liberdade. Tudo isso será computado pelo Eterno no dia do julgamento. Tudo isso será computado. Tudo isso será levado em conta. Tudo será levado em conta. Com certeza. Antes, já ia pulando aqui, olha só. Já ia pulando. Dentro desse maravilhoso texto, Baruch Hashem. Olha só o que eu encontrei aqui no final do capítulo 29. No final do capítulo 29, Hazot, Hatorá Hazot, no Tav de Hazot, você vai contar 52 letras. 52 letras. Você vai achar o Shin. 52 letras. Você vai achar o Vav. Então, Tav, Shin, Vav. 52 letras o Bet. E 52 letras o Re. Forma o que aqui? Techuvá. 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 Techuvá.
O Eterno colocou Techuvá dentro desse texto. E é exatamente o que o texto diz. Techuvá. Vocês voltarão a Adonai. Um dia vocês farão Techuvá. E de fato, aconteceu. Nenhum daqueles que ouviram foram para outras nações, nenhum daqueles que estavam ouvindo naquele momento, mas ele está falando para o povo do Eterno. Independente dos que estavam ali ou não, como está escrito nessa própria paraxá, vou lembrar aqui qual é, aqui. Nessa própria paraxá, no capítulo 29, verso 13. No entanto, não é somente com vocês que faço essa aliança e este juramento. Verso 14. Eu os faço com os que estão aqui conosco hoje, diante de Adonai seu Elohim, e também com todos os que não estão aqui. Isso inclui eu e você. Essa aliança é uma aliança eterna para todo o povo do Eterno, até o último dia. Até o dia do Eterno. Vamos voltar lá para onde estávamos. Pronto. A Techuvá e a circuncisão do coração. Olha que texto importante para o povo da Techuvá. Capítulo 30 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 1. Quando chegar o tempo, Verraiá ki yavou alecha, kol hadevarim haele, habraha verhakelala, asher natati lefanecha, vahashevota, elevavecha, bechol hagoim, asher dichaha, Adonai Elohecha chamar. Quando chegar o tempo em que todas essas coisas sobrevierem a vocês, a bênção e a maldição que eu apresentei a vocês, e vocês estiverem entre as nações, as quais Adonai, o Elohim de vocês, os tiver conduzido, então, por fim, começarão a pensar sobre o que sucedem a vocês. E vocês voltarão para Adonai e prestarão atenção ao que eu disser. O texto que lemos agora. Isso será exatamente igual. Exatamente igual ao que eu ordeno a vocês hoje, vocês e seus filhos, com todo o coração e com todo o ser. Então, um dia prestarão atenção à minha Torá, farão techuvá, e o processo será exatamente igual. Arrependimento genuíno, 42 estágios, humildade, obediência aos mandamentos de Adonai, amor, ahavá. E olha o que traz aqui no verso 3. Nesse momento, Adonai, o Elohim de vocês, os tirará do exílio, demonstrará misericórdia a vocês, ele voltará e os reunirá de todos os povos para os quais Adonai, seu Elohim, os tiver espalhado. Verso 4. Repetiu, né? Tudo de novo. Maravilha. Foi bom ter repetido. Se um dos seus estiver espalhado pela extremidade mais distante do céu, o Elohim de vocês os reunirá dali mesmo, e ele irá até lá e o trará de volta. Não importa onde estiverem. Não importa a nação que esteja. Todos podem fazer techuvá. Adonai, seu Elohim, o trará de volta para a terra
possuída por seus ancestrais, e vocês a possuirão. Ele os fará prosperar ali, e vocês se tornarão mais numerosos que seus antepassados. Vocês se tornarão mais numerosos que seus antepassados. Vou voltar aqui, o computador parece que travou. Vamos, pronto. E vocês se tornarão mais numerosos que seus antepassados. Capítulo 30. Devarim. Vou abrir minha Bíblia aqui para ficar mais fácil. Pronto. Verso 6. Faltando o verso 6, não apareceu aqui. Verso 6, capítulo 30, verso 6. Então Adonai, seu Elohim, circuncidará seu coração. Devarim, Deuteronômio 30, verso 6. Então, depois de todo esse processo de techuvá, Adonai, seu Elohim, circuncidará seu coração. Fará uma aliança no seu coração e o coração de seus filhos, para que vocês amem a Adonai, seu Elohim, com todo o coração e com todo o ser, e assim tenham vida. Ora, o que significa essa circuncisão, ou seja, essa aliança no coração? É exatamente o que chamamos de Brit Hadashah. Por quê? Lá no profeta Irmeiahu, capítulo 31, Jeremias 31, verso 30 a 33, diz: esta será a nova aliança que farei com eles, com o povo de Israel. Escreverei a minha Torá no seu coração. Todos os mandamentos, juízos, preceitos. E eles me amarão, guardarão os meus mandamentos. Então, o objetivo dessa circuncisão do coração, Brit Milá do coração, circuncisão do coração, é para que nós possamos amar ao Eterno. É por isso que é no coração. Não no coração, no órgão coração, mas na parte do ser humano que somente o ser humano pode tocar. O local onde se ama ou se odeia. O local que só o ser humano, só você pode tocar. Nem o Eterno. Mas como é que ele circuncidou o seu coração? Como ele conseguiu circuncidar o seu coração se ninguém pode tocar nele, somente o ser humano? A resposta é muito simples. Ele pôde fazer a circuncisão porque você abriu o seu coração para ele. Quando você, com todo o seu ser, voltou para ele, se arrependeu, fez techuvá, você abriu a porta do coração para ele e ele circuncidou o seu coração. 100%. Para isso, obviamente, você tirou do coração todo o pedregulho, toda pedra, toda a idolatria, todas as doutrinas pagãs, todo o ódio. Você limpou o seu coração e abriu a porta. O Mashiach está sempre batendo no coração. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, terei comunhão com ele e ele terá comigo. Isso é nova aliança. A nova aliança é essa aí. A Torá escrita no coração. A Brit Milá do coração, a circuncisão do coração, é exatamente a Torá escrita no coração. A aliança entre o ser humano e o eterno, não escrita apenas, não em tábuas de pedra, mas no coração. Ou seja, você ama os mandamentos, você ama obedecer ao eterno, você ama fazer a vontade do Todo-Poderoso. E dessa forma terão vida. Terão vida. Para o próximo tema. É difícil fazer techuvá?
É muito difícil fazer techuvá? Verso 10, capítulo 30, capítulo 30, capítulo 30, verso 10. Devarim, capítulo 30, verso 10. Baruch Hashem. Entretanto, tudo isso acontecerá, mas, sem ir, porém, contudo, todavia, tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção ao que Adonai, seu Elohim, disser, para que vocês obedeçam aos seus mandamentos e aos regulamentos escritos neste livro da Torá. Isso vai acontecer se vocês fizerem techuvá para Adonai, se voltarem para Adonai, seu Elohim, com todo o seu coração e com todo o seu ser. Pois essa mitzvah, este mandamento, que mandamento? Mandamento de prestar atenção a ele, de voltar para ele com todo o coração e com todo o ser, e guardar e obedecer todos os mandamentos que ele nos ordenou na Torá. Essa mitzvah, mandamento de voltar para o Eterno, de obedecer ao Eterno, de ouvir a voz do Eterno, não é muito difícil. Está dizendo aqui, não é difícil. Não está fora do seu alcance. Ela não está no céu para que vocês possam perguntar: quem subirá ao céu por nós? E trará até nós e nos fará ouvi-la para que possamos obedecer? Da mesma forma, ela não está no além-mar para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar para nós? É o que muita gente pensa hoje, né? É muito difícil, eu não sei nada. Como eu vou conseguir? Ela está muito além do que eu penso, está muito longe de mim. Ao contrário, verso 14. A palavra está bem perto de vocês, em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês precisam praticá-la. Ela está bem próxima de nós, não é difícil. Prestar atenção ao que Adonai disser, não mais ao paganismo. É difícil quando não prestamos atenção. Por quê? Porque nós não estamos prestando atenção ao Eterno quando estamos prestando atenção ao que o paganismo diz, a que os líderes pagãos da mistura de religiões, de conceitos, de preceitos. Então, quando você está no paganismo, no sistema de Nimrod, que há essa grande mistura greco-romana, babilônica, egípcio, todos esses costumes que se misturaram e estão aí até hoje, de práticas, realmente é muito difícil. Porque não dá para dar ouvidos a duas pessoas que estão falando coisas contrárias ao mesmo tempo. Já pensou? Um está falando que sim, outro está falando que não. E você não tem como dar ouvido aos dois ao mesmo tempo. Você tem que decidir um lado a ficar, a ouvir, a prestar atenção. Se você prestar atenção ao que o Eterno disser, automaticamente você vai parar de ouvir o que o paganismo diz, o que as religiões ensinam. 2. Obedecer aos mandamentos. Não esquecendo dos menores, os ruquim, escritos na Torá, ou seja, não acrescentar ou excluir nenhum mandamento. Chega de adulterações. 3. Fazer techuvá com amor, obediência, humildade e apego total ao Eterno. Bendito seja para sempre seu glorioso nome. Esse mandamento não é difícil. Yohanan, 1 Yohanan, capítulo 5, verso 3, diz isso. Amar ao Eterno significa obedecer seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Não está fora de alcance de ninguém. Todos podem fazer techuvá.
A Torá está bem perto de nós. Toda a humanidade tem acesso a ela. E nesse tempo que vivemos, no hoje, é o tempo que se mais tem acesso à Torá, como nunca antes na história da humanidade. Qualquer um pode praticá-la. Esse é justamente o início da Parashá Nitzavim. Todos de pé, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, do mais rico ao mais pobre, do mais ilustre ao mais simples, até os carregadores de água, até os cortadores de lenha, todos podem fazer techuvá. O mais ilustre vai dizer, mas eu preciso fazer techuvá, e o mais simples vai dizer, eu posso fazer techuvá? Será que eu posso? Será que o Eterno vai me aceitar? Ele não lançará ninguém fora de todos aqueles que o buscam com todo o coração. Depende da escolha de cada um. Se fizer, se buscar, se voltar, se prestar atenção, se obedecer. Deixa bem claro, Moshe, que é a escolha de cada um. Isso aqui, quando ele diz, olha, isso aqui não é, entretanto, isso não é automático não, viu? Você está ouvindo aí, olha, vocês voltarão, vocês irão, o Eterno vai aceitar vocês, e vai trazer vocês, e vai reunir vocês, e aí vai escrever a Torá no coração de vocês, e tudo beleza. Mas ele está dizendo, olha, mas não é uma coisa automática, não. Depende da escolha de cada um. Depende da escolha de cada um. A palavra de Adonai, o plano de Adonai, a vontade de Adonai é mais clara que a luz do dia. Mais doce que o mel. Salmo 19. Salmo 19, Salmo de Davi. Mais doce que o mel e o destilar dos favos. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Devarim, a gente finalizar. Devarim, capítulo 30, verso 15. Baruch Hashem. Vamos finalizar essa porção. E à tarde nós traremos o estudo sobre Rosh Hashanah e já a preparação para o Yom Kippur. Devarim, capítulo 30, verso 15. Reê. Vocês lembram dessa porção, Reê? É a porção, uma das porções que eu mais gosto. Se não há a porção que eu mais gosto, pode ser. Reê, vejam. Natati, lefaneha, hayom, et ha-chaim, ve'et ha-tov, ve'et ha-mavet, ve'et ha-ra. Eu presenteio diante da... Presenteio. Natati vem de Natan, presente. Dádiva. O que é o presente do Eterno? A vida e o bem, a morte e o mal. A morte e o mal não pode ser presente. A vida e o bem é presente, mas a morte e o mal não. Mas não é nem a vida e nem a morte, nem o bem, nem o mal que é o presente. É a escolha. A escolha que temos, isso é um presente. Você não, o seu destino não está marcado. Você é que escolhe o que vai ser a partir de agora, do hoje, desse momento que você está vivendo. Não dê ouvidos, volto a repetir, não dê ouvidos a religiões, a preceitos humanos. Não dê ouvidos a essas coisas, não. Que ao longo de tantos milênios tem ensinado os seres humanos a serem cada vez piores. Eles não melhoraram em nada a humanidade. Não melhoraram em nada o ser humano. Falharam. Esse sistema é um sistema falho, corrupto, orgulhoso, arrogante, que destrói as famílias. Não serve para restaurar e nunca restaurou a vida de ninguém. Somente uma coisa restaura a alma humana: os ensinamentos do Todo-Poderoso.
Eu apresento a vocês, eu presenteio vocês. Por um lado, a vida e o bem, e por um lado fica por conta do tradutor, que não tem isso no texto. Eu presenteio vocês hoje. Natati lefanecha, eu presenteio diante da face de vocês, hoje, Rayon. Então, é para mim e para você que estamos falando agora aqui, que está me ouvindo agora, nesse instante. Et Rahaim, a vida. Esse et aqui não tem significado de tradução nenhuma. Porque o Ra aqui é artigo definido, a vida. Esse et aqui é o Aleph, princípio e o fim. No princípio e no fim será assim, que Aleph é a primeira letra e Tav é a última letra. A vida, Ve'et Hatov, e o bem. Ve'et Hamavet, e a morte. Ve'et Hahara, e o mal. Verso 16. Preste bem atenção. Os ensinos do Eterno. Eu ordeno, Asher Anohi, Metzaverá, eu ordeno, Hayom, hoje. Gente, presta atenção nesse mandamento. Eu ordeno a vocês hoje, Le Ahavá, para amarem Et Adonai, o Eterno, desde agora e para sempre, no princípio e fim. Desde agora, que vocês estão ouvindo, até o seu último dia, para sempre. Eu ordeno hoje que vocês amem Adonai, seu Elohim. Mas como eu posso amá-lo? Só falar que o amo? Cantar uma canção? Escrever que eu amo? Como é que eu amo ao Eterno? A Torá ensina isso milhares de vezes. É assim que ama o Eterno. Sigam seus caminhos. Lalechet bidrahav. Sigam os seus caminhos, os 42 estágios da Techuvá. E obedeçam os seus mandamentos. Velishmot mitzvotav. Verrukotav. E os seus regulamentos. Os rukim. O mishpatav. E os seus juízos ou regras. Juízos. Se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número, e Adonai, seu Elohim, os abençoará na terra em que estão entrando, a fim de tomar posse dela. Viverão, terão vida. Verso 17. Mas já não estavam vivos? É de uma outra vida que está falando, é no mundo vindouro. E a terra, Eretz Israel, é justamente uma forma, é um detalhe sobre esse mundo vindouro, porque é exatamente onde a cidade, a Nova Jerusalém, descerá do céu. É justamente nesse local, quando a terra será restaurada. No entanto, caso seu coração se desvie e vocês se recusem a ouvir, se afastem e se prostrem diante de outros deuses, olha só que interessante, quando nos afastamos do Eterno, quando não queremos dar ouvidos às suas palavras, aos seus mandamentos, automaticamente estamos servindo a outros deuses. Esse é o ensino da Torá. Verso 18 agora. Diz o seguinte. Verso 18. Eu anuncio a vocês hoje que com certeza perecerão, morrerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse, atravessando o Iarden, o Jordão. 19. As nossas duas testemunhas, as que testemunham contra o ser humano desde o princípio, o céu e a terra, as duas. Eu convoco o céu e a terra.
Haidovoti, Bachem, Hayom, Et Hashamayim ve'et Haaretz. Eu convoco hoje os céus e a terra para testemunharem contra vocês que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E é maravilhoso porque temos a escolha, mas o Eterno não deixa de nos ajudar. Ele não... O desejo dele é esse. O desejo ardente do coração dele é que seu nome permaneça lá no livro. Ele tem esse livro e ele quer que você faça techuvá, para que o nome seja mantido lá para sempre. Escolham a vida para que vivam. Escolham. Decidam pela vida. Nós decidimos, gente. O livre-arbítrio, Ratson Hofshi, a escolha livre, a livre escolha é algo mais real do que você mesmo, do que o ar que você respira. Novamente, eu clamo a vocês, não dê ouvidos às religiões, ao que os seres humanos ensinam, dê ouvidos ao que o Eterno ensina. E ele diz, escolham a vida para viverem. Você tem escolha sim. Seu destino não está escrito em estrela, coisa nenhuma. Seu destino não já está escrito, não. Não adianta escolher nada, porque já está tudo traçado. Não está traçado coisa nenhuma. É você que escolhe agora. Se você não escolher nada, vai se manter aquilo que você tem escolhido ao longo da história. Porque não existe 3 caminhos, só existem 2. Ou a vida ou a morte. Então, vou ficar no meio. No meio, você vai... É como se você escolhesse a morte do mesmo jeito. Não tem 3. A escolha são 2. Vida e morte. Bênção e maldição. Bem ou mal. Escolham a vida. E aqui, em toda essa porção, o Eterno repetidas vezes nos disse como escolher a vida. O que significa escolher a vida? Escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes. Verso 20. A gente terminar. Amando a Adonai, seu Elohim. Como é que escolhe a vida? É repetido. O Eterno repete isso exaustivamente. É incrível como as pessoas não percebem. Le ahavá et Adonai Elohecha. Lishmoa bekolô. Ule daveka bo. Ki hu hayecha veorecha yamecha lashevet al haadama. Asher nishba Adonai le avotecha. Le Avraham, le Yitzhak, le Yaakov. La tet lahem. Amando Adonai, seu Elohim. Prestando atenção ao que ele diz. Escolham a vida para viver. E como? Amando Adonai, seu Elohim. Prestando atenção ao que ele diz. Apegando-se a ele. Pois esse é o propósito da sua vida. Para isso você foi criado. Para isso seu nome foi escrito no livro da vida quando você nasceu. Que isso depende de quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou dar a seus antepassados, aos seus pais, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Para Abraham, para Yitzhak e para Yaakov. Esse é o propósito da sua vida. Para isso nós fomos criados. Eu me lembro do texto, está em Kohelet, Kohelet
Deixa eu abrir aqui, que eu já vou lembrar do nome. Sempre esqueço esse nome. Eclesiastes, pronto. Eclesiastes, lembrei. Já vi aqui. Lembrei não, vi aqui. Pesquei. O Relet, capítulo 12, verso 13 e verso 14. O Relet, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e verso 14. Você entende por que o Eterno traz essa porção antes de Yom Kippur? As dicas, os conselhos, os ensinamentos, ele deu tudo para a gente aqui. Isso não pode passar despercebido. O calendário judaico jamais, em nenhuma época da história, essa porção foi ensinada antes, ou, perdão, depois de Yom Kippur. Jamais. Nunca. Por mais complicado que seja o calendário judaico, por mais difícil que seja de entender, pois nunca é igual. Os dias, a quantidade de dias são variáveis, ano após ano. Nunca cai na mesma data. Não é como o calendário gregoriano. Né? Não é como o calendário gregoriano. Diferente, totalmente diferente. Tem a ver com a Lua e tem a ver com o Sol, os dois. É lunisolar. Não é como o gregoriano, que é apenas solar. Então é muito complicado o calendário judaico. Agora tem algo maravilhoso. Por mais complexo que seja, nunca jamais essa porção veio depois de Yom Kippur. Sempre antes não só de Yom Kippur, como também da festa de Yom Teruah. Maravilhoso isso. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Eis a conclusão. Eis a conclusão. Agora que se ouviu tudo, agora que eu já disse tudo, eu já abri meu coração. Isso é o Shlomo Hamel, o rei Shlomo, né? Já no final da sua vida, depois de tantas coisas boas e ruins que ele fez, depois de tantas escolhas boas e ruins que ele fez, ele chega a essa conclusão. Agora que se ouviu tudo, tema a Elohim e guarde os seus mandamentos. Para isso, os seres humanos foram criados. Pois o Eterno levará a juízo tudo o que fazemos, incluindo cada segredo, seja ele bom, seja ele mau. Isso é para nós refletirmos, pois está bem próximo o tempo de Yom Kippur. Esse é o propósito da nossa vida. Nós fomos criados, formados, desenhados pelo Eterno. Cada detalhe humano, que são bilhões e bilhões de detalhes que tem o corpo humano, é algo fantástico, indescritível. Todo esse trabalho que teve o Eterno, abrindo mão da vontade humana, entregou para você e para mim. Nós temos algo que o Eterno deseja ter. Que o Eterno, dia após dia, espera para ter. O nosso coração. É o que ele mais deseja. E quando abrimos o nosso coração para ele, desejando profundamente nos arrepender, obedecê-lo, abrindo mão dos ensinamentos humanos, das religiões. Nos escritos nazarenos,
o maior tesouro judaico que essa humanidade já viu, é descrito o seguinte, que há festa no céu. Festa! Quando um pecador se arrepende. É algo que move o coração do Todo-Poderoso quando genuinamente, sinceramente há arrependimento. Então, é esse tema dessa manhã. A sincera techuvá. Eu desejo a todos vocês Hag Sameach, feliz festa. Shana Tová Umetuká, feliz ano bom e doce para todos. Que esse seja Shenat Ratzon Ladonai, que esse seja o ano escolhido pelo Eterno. Que esse seja o ano da redenção. Que esse seja o ano que ele vai implantar o seu reino na terra. Essa é a nossa bendita esperança. Se prepare para isso. Prepare-se. Hoje. Não espere chegar o Yom Kippur. Comece hoje. Hoje, esse é o dia, esse é o tempo. Não sabemos o dia de amanhã. Mas não sabemos o agora. Abra o seu coração para o Eterno. Obedeça aos mandamentos. Abra a mão do paganismo, da idolatria. Abra a mão dos ensinamentos pagãos. Abra a mão das religiões. E diga sim ao Eterno. Diga sim à sua palavra. Ame com todo o seu coração. Perdoe aqueles que te fizeram mal. Não guarde rancor no seu coração. Abençoe aqueles que te perseguem. Não pague o mal com o mal. Isso é um indício claro da techuvá sincera e honesta no nosso coração. Temos o Mashiach Yeshua, que está vivo, e ele segura a sua mão, e você caminha com ele na techuvá. Os seus ensinamentos para o Hashem são mais claros que a luz do sol. À tarde nós vamos falar sobre Rosh Hashanah e Yom Teruah, se o Eterno assim nos permitir. Quero agradecer a todos vocês que estiveram nessa manhã conosco, essa manhã tão especial de Shabbat. Maravilhoso estudar a Escritura Sagrada. Simplesmente nós lemos todos os textos, lemos só a Torá, de acordo com o seu contexto. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é Rei fiel. Shalom. Estamos aqui no caminho entre Jericó e Jerusalém. Jerusalém está nessa direção e Jericó está nessa direção. Aqui há esse vale que é descrito no Salmo de Davi, Salmo 23, como o vale da sombra da morte. Porque aqui justamente ele trazia as ovelhas. Durante o inverno e primavera, há um córrego que passa aqui embaixo. E ele trazia para as águas tranquilas, para as águas... Mas também é um lugar muito perigoso por causa dessas sombras que há aqui, principalmente nessa parte do vale. Há alguns ladrões, salteadores, nos tempos antigos, aproveitavam-se dos viajantes que viam para roubá-los. Então é muito interessante estarmos aqui porque nós nos lembramos tanto do Salmo 23, como o Eterno protege aqueles que estão com ele, como um pastor que protege as suas ovelhas.
mesmo que ande pelo vale da sombra da morte. Como também a gente se lembra da parábola de Yeshua sobre o bom samaritano. E foi justamente nesse caminho que diz a parábola que um homem que descia de Jerusalém foi acometido por ladrões, assaltantes que o deixaram quase morto. Desde esse lugar lindo e emocionante de ver, eu desejo a todos vocês Shalom.
Beni,